O aldeamento indígena primitivo, vizinho à povoação branca de Jacques Félix, existiu numa colina coberta de grama, em frente à cidade. Ora, a única elevação próxima que se avista do centro de Taubaté é o atual Morro do Cristo Redentor, separado da praça central pelo vale por onde corre o Rio Convento Velho ou Correia. Essa informação, obtida por Zaluar, proveniente da tradição taubatiana de então, se confirma pelas inúmeras ossadas, igaçabas e utensílios indígenas encontrados em escavações na encosta do morro, desde fins do século passado até bem recentemente, quando dá abertura de ruas e alicerces de construções. A aldeia indígena estava, mais ou menos, no primeiro terço da encosta, à margem direita do rio, abastecendo-se das águas do mesmo, aquele tempo limpas e mais abundantes. Havia ainda a favorecer-lhes os mananciais da encosta, dos quais restou um até os nossos dias, posto que poluído, denominado Bica do Bugre. O aldeamento ocupava a região onde ficam parcialmente as ruas Capitão Geraldo, Coronel João Afonso, Travessa São José e Praça Rui Barbosa, Largo do Chafariz. Mas o local de sepultamento se estendia até depois da atual rodovia Presidente Dutra, o que se pode depreender das ossadas e peças indígenas lá encontradas. A encosta do Morro do Cristo Redentor, fronteira ao centro da cidade, é, por excelência, o sítio arqueológico indígena de Taubaté. Prosa cultural. A cada dia, a cada episódio, a cada momento, estamos tentando trazer para vocês, levar para todos vocês que nos assistem, o que acontece na cultura da cidade de Taubaté. Especificamente hoje, nesse episódio, vamos falar sobre o turismo. E aí, para falar sobre turismo, precisamos falar de Taubaté. Taubaté, nome Taubaté. Vamos começar pelo nome e depois, sucessivamente, vamos explicando aí o porquê estamos aqui nesse monumento e o que tem a ver com o turismo. Márcio Carneiro. É isso aí, Ana Paula. Então, esse monumento aqui, ele vem justamente estar trazendo o nome de Taubaté, né? Existem várias nomenclaturas, vários historiadores colocam a sua versão, mas enfim, uma delas é Tabaeté, que significa Taba Grande, aldeia grande. E segundo algumas informações, que eu quero deixar claro que não são todos os historiadores que concordam com isso. Porém, turisticamente falando, é importante que a gente traga o popular também. A parte histórica acadêmica, mas a parte popular também. E pensando nessas junções, existe um texto do senhor Bernardo Ortiz que diz lá no seu livro, né, algumas questões sobre este local. De ter achado ossadas por aqui, utensílios, entre outras coisas nessa região. Essa região aqui é o Alto do Cristo. Exatamente, do Cristo Redentor. Então, pensando no futuro, num passeio turístico, aonde as pessoas pudessem fazer um tour e que nesse tour houvessem paradas, né, que pudesse contar não só a história, como as lendas, etc., nós construímos alguns pequenos monumentos de ilustração. Um deles foi o Cruzeiro do Firmino e outro é esse que é chamado de o Guaianá, né, que vocês percebem que tem um arco aqui, representando essa situação que eu acabei de dizer. Nós tivemos a participação da professora Kátia Rico, que ela é especialista em indígena,
Aonde ela fez duas coisas para nós, colaborou muito com várias situações, e uma delas foi esse grafismo indígena que está colocado aqui, que significa a rota e a liberdade do Guaianás, né? A praça, se você for analisar bem, foi um desenho que nós fizemos de uma estrela de 6 pontas, que essa estrela significa o Tupã, que era o deus dos indígenas, né, na época. Então nós juntamos esse contexto artístico, esse contexto cultural, esse contexto histórico, que tem essas duas vertentes, a história oral e a história acadêmica, e colocamos esse monumento com a intenção de que quando os turistas forem fazer visitação a Taubaté, possa entender um pouco dessa história. Nós estamos num local que é um mirante, onde a gente consegue observar algumas coisas relacionadas aos indígenas, como a garganta do Piracuama, que a gente vai estar falando numa outra situação. Enfim, vários pontos que são vistos daqui, né? Mas o que nós não tínhamos antigamente é nada que pudesse ter uma referência, Ana Paula, da Tabaeté. Não tinha. É uma história muito bonita, uma história que é a nossa história. Pô, é o nome da nossa cidade, Taubaté. E se você procurasse aí, não tinha nada. Muito embora a gente tenha a Bica do Bugre, nós temos outras situações, mas que fale do nome da cidade, não tinha. Então nós fizemos essa junção de todas essas coisas, colocamos essa questão da Tabaeté, que é o nome da nossa cidade, e fundamos, entre aspas, esse monumento chamado Guaianá Tabaeté. Prosa Cultural, levando para vocês o que acontece na cultura de Taubaté. Nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, YouTube, no Facebook, e aprenda bastante conosco, e nós vamos aprender com vocês. Pode também estar mandando sugestões do que vocês querem saber, pautas, estamos à disposição.